Olá pessoal, tudo bem? Chegou a hora da gente ver as garantias locatícias. Quais as garantias que você pode exigir do inquilino para alugar um imóvel e que você tenha certeza que vai receber o valor da locação? A lei ela é clara, ela entra fechando qualquer porta, né? No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia. Ela está fechando a porta, essas que a lei nomina e nenhuma outra, né? Não cabe aqui qualquer tipo de invenção, ok? A primeira dela é a caução, que pode ser em bens móveis ou imóveis. Eu posso caucionar um automóvel, posso caucionar uma máquina, eu posso caucionar um imóvel, fazer uma caução de um imóvel para garantia da locação. Esse imóvel ele tanto pode ser do próprio inquilino, assim como pode ser de uma terceira pessoa, que seria a caução chamada de fidejussória. Ah? A caução de bens móveis deve ser registrada no cartório de títulos e documentos. Ou seja, sempre que eu der uma máquina, um equipamento ou qualquer outro bem, um automóvel, em caução de uma locação, essa caução deve ser registrada lá no cartório de títulos e documentos para que ela consiga ter eficácia perante terceiros. A de bens imóveis deve ser averbada na margem da respectiva matrícula no registro de imóveis. Acho que essa é a melhor garantia de todas as garantias que a lei do inquilinato nos oferece. Ok? O que mais que pode ter ainda a nível de caução, que às vezes é muito usual? A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a 3 meses do aluguel. Tá? Então, sempre que eu pegar como garantia uma caução em dinheiro, ela não pode ultrapassar 3 meses de aluguel. Agora a lei, eu botei um será bem grande ali para que vocês percebam que é uma determinação, não é poderá. Será depositada em caderneta de poupança autorizada pelo poder público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dessa aplicação. Normalmente as pessoas agarram essa caução e colocam na conta corrente, ou da imobiliária ou do proprietário. Isso é cobrança antecipada de aluguel, gente. Daí nós estamos indo para aquela criminalização de cobrar antecipadamente o aluguel do inquilino. Ela tem que ir para a poupança. Não tem outra forma, ok? A caução em títulos e ações deve ser restituída no prazo de 30 dias em caso de concordância, falência ou liquidação das sociedades emissoras. Essas cauções de títulos normalmente são feitas através de títulos de capitalização, né? Mas é possível que alguém que detém ações me ofereça como caução ações de uma determinada empresa como garantia da locação. Então fica caucionado, na hipótese de não pagamento do inquilino, se executa essa caução, ok? Acho que a caução, com exceção dessa caução em dinheiro, ela preenche todos os requisitos de garantia que uma locação deva ter. Ainda diz assim o artigo 40 com relação à caução. O locador poderá exigir a substituição da modalidade de garantia no desaparecimento de bens móveis, na desapropriação ou venda de bem imóvel, São essas hipóteses que estariam diretamente vinculadas à caução de bens móveis ou imóvel. Na venda, dificilmente a alienação aconteceria, pois essa caução é lançada na matrícula do imóvel. Então o comprador já sabe que pode existir uma dívida, que esse bem foi ofertado como caução de um contrato de locação. Ok? Sugiro que vocês pensem com carinho em caução, principalmente bens móveis e imóveis. A fiança seria a forma mais usual, né? A fiança já vai lá na substituição da garantia ou novo fiador. Normalmente, foi uma prática de mercado, se exigir do fiador mais de um imóvel, em razão da empenhorabilidade do bem de família da Lei 8.009.
não existe com relação ao contrato de fiança essa empenhorabilidade. Pode ser um imóvel só. Só que eu sugiro que o contrato de locação seja levado ao registro de imóveis e averbado lá nos imóveis do fiador que ele prestou essa fiança, certo? A fiança ela tem fragilizado demais a sua utilização pelos fatores que a gente vai ver a seguir. A morte do fiador, acaba a fiança. É como se fosse, na verdade, uma procuração. Ah, morreu o fiador, terminou a fiança. Ausência, interdição, recuperação judicial, falência e insolvência do fiador declaradas judicialmente. Acabou a fiança. A outra hipótese, alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou a sua mudança de residência sem comunicação ao locador. Ah. Então o locador, se for atrás do fiador e ele se mudou, praticamente acabou a fiança. Ele não tem onde buscar. E alienação e gravação dos bens imóveis do fiador. E a exoneração do fiador? Bom, o fiador pode exonerar naquelas hipóteses que a gente já viu lá, morte do locatário, separação de fato, solução de sociedade conjugal, separação, são tudo hipóteses que o fiador pode se exonerar. E a outra hipótese, que seria uma hipótese assim maior, a prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo. Dificilmente se ajusta a fiança por prazo certo, se ajusta a fiança pelo prazo do contrato. Mas se eu celebrei um contrato com 30 meses de vigência, passados 30 meses o fiador pode comunicar ao locador que ele não quer mais ser fiador, ele está se exonerando. Essa exoneração ele fica responsável ainda pela fiança pelo período de 120 dias, que transforma também a fiança numa modalidade assim muito frágil. Está aqui a hipótese: prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez que o locador, o proprietário do imóvel, foi notificado pelo fiador da sua intenção de não ser mais fiador daquele imóvel. Ele fica obrigado só por mais 120 dias. Aí acabou a fiança, em 30 dias o locatário tem que providenciar uma nova modalidade de garantia, sob pena de aquele imóvel ficar desprotegido de qualquer garantia. Cuidado com a fiança. Então vamos desmistificar algumas coisas relativas à fiança. Não é necessário o fiador ter dois imóveis, ele pode ter um só, que a impenhorabilidade do bem de família não atinge isso. Segundo, por segurança, levem esse contrato de locação para averbar junto ao imóvel do fiador, dando a notícia que ele prestou uma fiança. Terceiro, mantenha uma comunicação estreita com o fiador com relação ao desenvolvimento daquele contrato de locação. Se o inquilino está pagando, se não está pagando, se o inquilino é pontual, se não é pontual, mande uma cartinha de aniversário para o fiador também. Porque, afinal de contas, o fiador é um potencial comprador que você tem em carteira de outros imóveis, ok? O seguro-fiança. O seguro-fiança é uma modalidade, né, que abrange a totalidade das obrigações do locatário. Normalmente, as companhias de seguro, elas firmam esse seguro por um prazo determinado de 1 ano. Aí você fica sujeito à renovação desse seguro-fiança, sob pena de ficar sem garantia, né? O mercado já usou mais, ele restringiu a utilização do seguro-fiança. Existe uma incerteza com relação ao seguro-fiança. E outra modalidade seria a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Nessa hipótese também, havendo exoneração da garantia constituída por costos de fundo de investimento, pode haver a solicitação de nova modalidade de garantia, assim como a liquidação e encerramento de fundo de investimento, trata o inciso 4º do artigo 37 desta lei. Não é muito usual a cessão fiduciária de costos de investimento. Grandes empresas têm utilizado, eventualmente, isso, mas de maneira assim mais restrita. Ok? Agora vamos ao parágrafo único do artigo 37. É vedado, é proibido, sob pena de nulidade, mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação. Se eu peguei a caução, eu não posso pegar a fiança.
não posso pegar o seguro-fiança. É uma só. Das 4 eu tenho que escolher uma. Se bem que a calção a gente viu que tem mais de uma modalidade. Mas se eu pegar em calção em dinheiro, eu não posso pegar calção em imóveis, eu não posso pegar calção em imóveis. E eu não posso pegar calção em títulos. Eu tenho que escolher uma só. Mesmo que a calção se desenvolva em 4 modalidades. O que acontece se eu pegar mais de uma? Artigo 43, aquela chamada contravenção penal. Que o interesse é a partir do ou, multa de 3 a 12 meses o valor do aluguel, do último aluguel atualizado, revertido em favor do locatário. Inciso 2, exigir por motivo de locação ou sublocação mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação. É uma só. Se houver duas, você está sujeito a essa penalidade. Se o inquilino ir a juízo, ele recebe como multa de 3 a 12 vezes o valor do último aluguel atualizado como indenização. Ok? O artigo 40, com relação à substituição de garantias, diz assim: o locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação. É caso até de liminar. Solicitação de liminar em juízo, se o inquilino não fizer isso. Então tem que haver uma dinâmica, uma movimentação da administração da locação, de forma a não deixar esses prazos fluírem sem que haja essa manifestação. Esses prazos são decadenciais, se não exercer, perde o direito. Ok? E a locação sem garantia, como é que acontece? Não estando a locação garantida por nenhuma das modalidades, que é o artigo 42, o locador pode exigir do locatário o pagamento integral do aluguel e os encargos até o 6º dia útil do mês que vai se vencer, é o vencendo. Essa regra a gente já viu antes com relação ao pagamento do aluguel. Então, não havendo calção, seguro-fiança, fiança ou fundo de investimento, você pode exigir a cobrança antecipada. Fora isso, só na locação para temporada. Senão você vai cair na contravenção penal, que é aquela estipulação de multa de 3 a 12 vezes o valor do último aluguel atualizado. Multa essa que vai em benefício do inquilino. Eu tenho um relato para dizer para vocês que aconteceu. Uma imobiliária do país, da Bahia, ela cobrava antecipadamente do inquilino o mês de aluguel e normalmente trabalhava com a calção. A calção não era depositada em poupança e aquele mês de aluguel seria uma cobrança antecipada do agenciamento da locação. Ela cobrava do inquilino, não cobrava do proprietário, certo? Passado 2 meses de locação, o inquilino foi a juízo e o juiz condenou a imobiliária, além de depositar a calção em poupança, a efetuar a devolução em favor do inquilino 3 meses do valor do último aluguel atualizado. O que é uma penalidade que está prevista em lei. Porque o que houve? Havia calção, que não virou calção, virou uma cobrança antecipada de aluguel, na verdade, e mais um mês antecipado de aluguel, que seria a comissão da imobiliária pela locação, que a gente já viu ali no artigo 22, que é dever de quem? Do locador pagar a imobiliária, não do inquilino. Ok? Muito cuidado, vocês se fixem bem nessas penalidades que a lei prevê aí, que elas são fortes, elas pegam direto tanto a imobiliária quanto o administrador. E a tal ponto que na sequência agora a gente vai ver o que a gente chama de nulidade, que é um artigo só. E ela diz de maneira bem clara assim, são nulas de pleno direito cláusulas do contrato de locação que visem elidir os objetivos dessa lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47 ou que afaste o direito à renovação na hipótese do artigo 51 ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. O 47 diz assim: quando ajustado verbalmente por escrito e com um prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado.
somente podendo ser retomado o imóvel, são as hipóteses de denúncia cheia. Já o 51 diz assim: nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário tem direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente, daí vem as hipóteses. Não pode chegar e dizer assim, que não vai ter direito à renovação. Qualquer coisa que fizer para elidir os objetivos da lei são considerados nulos, é uma nulidade que vem, é uma nulidade legal, ela decorre da lei. Ok? Bom, agora nós vamos ver algumas particularidades em locação. São particularidades que acontecem no dia a dia e muitas vezes a gente fica em dúvida de como proceder, ok? Vamos começar pelas não residenciais. O artigo 55 diz assim, ó: considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Uma empresa vem e faz um contrato de locação com você, ela é a locatária. Destinação para a residência de seu diretor fulano de tal. Você enquadrou no artigo 55 da Lei do Inquilinato, certo? O 56 diz assim: nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Na locação residencial, eu posso contratar por 12 meses, por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos, por 10 anos. É livre essa contratação. Terminado o prazo contratual, tem direito à denúncia vazia. Ok? Então, fim do prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Feito? O 57 diz assim: o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedido ao locatário o prazo de 30 dias para a desocupação. Sempre que o contrato for por prazo indeterminado, tem que ser dado esse prazo de 30 dias para o inquilino deixar o imóvel. No artigo 48, diz assim no parágrafo único: há envolvendo a locação, chamada locação para a temporada. No caso de alocação envolver o imóvel mobiliado, constará no contrato obrigatoriamente a descrição dos móveis e utensílios que guarnecem o imóvel, bem como o estado que se encontra. Na vistoria tem que ser relatado todos os móveis e utensílios que guarnecem o imóvel alugado para a temporada. Tá? Também uma particularidade do contrato de locação para a temporada: o locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos. Então, além de aluguéis, condomínio, se for o caso, seguro, enfim, todos esses encargos. Bem como exigir, além de receber antecipadamente, ele pode exigir fiança, contrato, caução, ele pode exigir qualquer uma das modalidades de garantia da locação. Tá? Como se nota a locação para a temporada, como é uma locação excepcional, tá? Você pode fazer isso. Agora, gente, pelo amor de Deus, não vamos usar a locação para temporada para imóvel não residencial. Ele só é admitido para imóveis residenciais com aquelas finalidades que a lei determina. Eu tenho visto nosso litoral que eu falo do Brasil inteiro, imobiliárias fazendo contrato para a temporada de locações não residenciais. E contratos longos, contratos de 1 ano, até mais, cobrando antecipadamente do comerciante aquela quantia de locação. Cai no 43, naquela penalidade do 43. Agora, na locação de temporada, mais uma particularidade: fim do prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem a oposição do locador por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não sendo mais exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses do seu início ou nas hipóteses do 47, que seriam aquelas hipóteses da denúncia fechada, denúncia cheia.
Então, na locação de temporada, muitas vezes acontece no litoral, o pessoal fora da temporada alugar um imóvel por 90 dias. Passados os 90 dias, se em 30 dias o proprietário não pediu o imóvel ao inquilino, está prorrogado, ele vai ter que esperar 30 meses ou justificar para que ele quer o imóvel, ok? Pessoal do litoral aí, muito cuidado na aplicação dessa locação para temporada. Locações especiais. Aí já a lei nos remete lá para a parte processual da lei. Assim, julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinar a expedição de mandado de despejo conterá o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, ressalvado disposto nos parágrafos seguintes. Então, terminada a ação de despejo, o juiz vai dar um mandado dizendo para o inquilino, sai em 30 dias, se não sair, vai um oficial de justiça e vai tirar para fora do imóvel. O parágrafo 2º diz assim, tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo poder público, respeitado o prazo mínimo de 6 meses e o máximo de 1 ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. Então, cuidado todo especial com relação a esse estabelecimento de ensino. Até para não deixar uma escola no meio da atividade escolar. O parágrafo 3º diz assim, tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias, oficiais, asilo, estabelecimentos de saúde, de ensinos autorizados, fiscalizados pelo poder público, bem como entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for decretado com fundamento no inciso 4º do 99, que seria as obras, ou no inciso 2º do 53, o prazo será de 1 ano, exceto no caso entre que a citação e a sentença, em primeira instância, tiver decorrido mais de 1 ano, hipótese que daí será de 6 meses. Se demorou mais de 1 ano o processo, para a desocupação desses entes aí, hospitais, repartição pública, unidades sanitárias, o período é de 6 meses. Ok? Outra coisa que se discute é a possibilidade do inquilino purgar a mora. Eu entro com a ação de despejo por falta de pagamento, o inquilino vai lá no judiciário e diz assim, eu quero a conta, vou pagar. Isso chama purgar a mora. Antes da lei 12.112, esse prazo, ele podia fazer isso uma vez em cada 12 meses. Agora a lei modificou e diz assim, não se admitirá a emenda da mora do locatário se houver utilizado essa faculdade nos 24 meses anteriores à propositura da ação. Ele só pode fazer isso uma vez em 2 anos. Se ele fizer mais de uma vez isso, ele perde o direito de purgar a mora e é decretado o despejo dele. Ok? Bom, essas seriam as particularidades específicas relativas à avaliação, a locações de imóveis. Essa mania de avaliador, eu fico sempre pensando em avaliação. Que eu queria trazer para vocês nesse primeiro curso. Tem algumas outras coisas que a gente vai tratar em cursos posteriores, mais específicos, como, por exemplo, a possibilidade do inquilino, antes de terminado o contrato de locação, entregar o imóvel. Nessa hipótese, ele tem que pagar a multa ajustada. Normalmente, a multa ajustada por entrega é de 3 meses o valor do aluguel. A lei não fixa esses 3 meses de valor de aluguel. Pode ser 6 meses, pode ser, depende do prazo do contrato de locação. Você pode estipular uma multa maior do que os 3 meses. O que acontece, muitas vezes é mal utilizado e mal interpretado, é que esse pagamento dessa multa ele é proporcional ao período de ocupação. Vamos a um exemplo. Você alugou um imóvel por 30 meses, o inquilino cumpriu 10 meses, com multa de 3 meses, ok? O inquilino cumpriu 10 meses, a multa dele passa a ser 2 meses, se ele quiser entregar. Se ele cumpriu 20 meses, ele paga 1 mês de aluguel como multa e entrega o imóvel. Não existe essa possibilidade de se cobrar multa cheia por esse período de rompimento do contrato por parte do inquilino. Esse rompimento do contrato não é possível de parte do locador. Só naquelas locações que se falou no início do nosso trabalho sobre locações, são regidas pelo Código Civil. Ali existe a possibilidade do locador romper o contrato pagando a multa estipulada ao inquilino. Muito cuidado com locação, preste atenção nas garantias locatícias, no direito de preferência
do inquilino, bastante atenção, cuidado com as contravenções, recibos discriminados, não pegar mais de uma modalidade de garantia, muito cuidado com a locação residencial, com um prazo para exercício da denúncia vazia. A locação não residencial, que seriam as comerciais, é mais fácil, você pode contratar por qualquer período. Então, sempre atento. Não se afastem da lei. A lei do inquilinato, ela nos prega uma série de surpresas, mesmo para gente que é bem próximo dela e que vive tratando da lei do inquilinato dia a dia. Muito obrigado pela participação de todos, espero que tenham gostado. Outros cursos nós colocaremos ao dispor de vocês. Com a vantagem no curso online, você assiste para rever, adianta o que quer ver, vê especificamente uma determinada coisa só. Muitas vezes ele é muito mais eficiente do que os nossos cursos presenciais, onde existe uma divagação de ideias, uma interação muito grande. Muito obrigado.